muito bem-vindo ao Vista Santidade Podcast, o podcast que veste a sua fé no dia a dia. Eu sou o João, é um prazer estar aqui com você em mais esse episódio do nosso podcast. E hoje é um episódio muito especial, um tema polêmico que está em voga no momento. Nós vamos falar sobre o homossexualismo, como a igreja pode acolher esses irmãos, sobre ideologia de gênero, sobre pró-vida. E conosco aqui na bancada do Vista Santidade Podcast, o psicólogo Mike, que irá nos ajudar na condução desse programa. Seja bem-vindo, Mike. Obrigado, João. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Sou psicólogo, me formei na cidade de Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Lá também fiz o meu mestrado em psicologia clínica e hoje eu exerço aí esse apostolado muito específico no campo da sexualidade, né? Então, enfim, escrevi alguns livros, fiz um aplicativo e atuo também no apostolado Pró-Vida, né? Acolhendo mulheres, enfim, crianças e, enfim, estamos aí para conversar. Bacana, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós, para o povo católico, cristão, Sim. né? A gente amadurecer esses pontos tão importantes da nossa Isso aí. fé. E para você de casa, um recadinho importante, né? O Vista Santidade Podcast é um oferecimento do nosso grupo Vista Santidade. Então já convido você a conhecer o nosso site, o site da nossa loja, a loja do vistasantidade.com.br. Aqui embaixo também na descrição ou algum comentário fixado vai ter o link da nossa loja. Passa lá, dá uma conhecida nas nossas camisas, tem dezenas de estampas, centenas de estampas sobre santos, né, sobre frases de santos, para que a gente possa levar e testemunhar a nossa fé no dia a dia, tá bom? Não deixe de conferir. Diariamente nós temos sempre algumas ofertas com qualidade excelente para você. vistasantidade.com.br. Mike, prazer, obrigado por você estar aqui, ter acolhido esse nosso convite. Primeiramente, de onde veio esse desejo, essa vontade de você falar sobre ideologia de gênero e homossexualismo dentro da Igreja Católica? Então, na verdade, tudo começou com o meu testemunho de vida, assim. Eu nasci com fissura labial, que é uma má formação, né? E desde o meu nascimento até o dia de hoje eu precisei fazer 6 cirurgias na face. E em um momento em que eu já vivia com Deus, já estava convertido, eu fui pesquisar na internet sobre a fissura labial. E aí eu vi que em países como Irlanda, Suécia, as crianças que eram diagnosticadas com fissura labial ainda no processo de gestação, elas eram abortadas, né? Assim, a taxa de mais de 90% de aborto nesses casos em que era identificado a fissura labial. E aquilo mexeu muito com o meu coração. Eu pensei, olha, se eu não tivesse nascido no Brasil, talvez seria eu a perder a vida, né? Então eu comecei a trabalhar a partir daquele momento. Eu devia ter ali uns 18 anos, né? Que foi um momento marcante da minha conversão. E ali eu comecei a atuar no apostolado Pró-Vida, né? Comecei a ir pra rua, marcar terço na praça, panfletar, enfim, para tentar alcançar essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, enfim, né? Tentar ajudá-las ali a não tomar essa atitude. E aí, a partir disso, enfim, tudo se destrinchou, assim. Do apostolado Pró-Vida, eu comecei a estudar a questão da sexualidade. E aí, enfim, passei pela questão da ideologia de gênero, da homossexualidade, né? Então, tudo começou com a minha história de vida, né? A partir da fissura labial, dessa deficiência que eu nasci, eu entrei no apostolado Pró-Vida e para tentar trabalhar a base do apostolado Pró-Vida, tem que falar de sexualidade, não tem como, né? Porque se existem pais e mães pensando em tirar o próprio filho, isso é consequência de uma má formação sobre sexualidade. E aí eu cheguei no assunto da sexualidade, foi assim. Interessante. Então a sua vida, né, se transformou, né? A Isso, sua dor você transformou também em legado e em levar com certeza. é, esse evangelho aos outros. Mas como que foi, particularmente dentro da sua formação acadêmica? Você Sim, já tinha esse interesse lá dentro, na faculdade, na universidade? Porque a gente sabe que dentro da universidade, sim. né, eu também sou formado, então dentro da universidade eu via muitas perseguições, né, Isso. para gente que é católico, que é cristão. Uhum. Viver a fé lá é difícil. Como que foi para você levar esse tema? Não sei se Uhum. você dentro da universidade de alguma forma já levantava essa bandeira. Como que Sim. foi? Sofreu alguma perseguição? Como é que foi? Então, foi bem desafiador. Uma coisa interessante é que quando eu entrei na universidade,
para fazer psicologia, eu já entrei com a mentalidade de estratégia, né? E eu acho que é o que falta muito para a gente enquanto católico hoje. Estratégia não no sentido malicioso, mas no sentido de ter um objetivo por fazer as coisas. Então, assim, eu entrei na universidade pública e eu tinha diante de mim uma das maiores bibliotecas, assim, da cidade, talvez a maior. Eu tive acesso a livros que eu nunca teria se não fosse pela universidade. Então, quando eu entrei, eu já fazia parte do apostolado Pró-Vida e eu tinha o desejo de estudar sobre sexualidade. E foi na universidade que eu pensei, olha, eu tenho agora a oportunidade de ler autores que eu não teria do lado de fora, que eu teria que comprar esses livros, né? Então, foi na universidade que eu li os livros de Judith Butler, Michel Foucault, né, Simone de Beauvoir. Então, eu tive acesso a esses livros, o que me potencializou muito. Agora, sobre a questão da perseguição, como eu entrei com essa estratégia, eu pedi a Deus a graça de saber o momento de falar. Porque eu entendia também que discutir com o professor ou com outro colega de turma fugiria do meu objetivo. Então eu estava ali, estava ouvindo, estava consumindo muito material, mas sabendo que assim, eu não estava ali para tentar mudar a forma deles de pensar. Não digo que isso sirva para todo mundo. Pode ser que alguém entre e pense, cara, eu acho que eu tenho que debater, eu tenho que falar, ok, que seja da vontade de Deus. Mas a minha estratégia foi, eu preciso entrar, estudar, eu preciso ler para ter bagagem e aí falar sobre esses assuntos, né? Então a universidade me ajudou muito, João. Muito. Essa questão que você fala em ter bagagem, né, pra gente Isso discutir, aí. é interessante tocar nesse ponto, porque um tempo atrás eu ouvi um relato do professor Olavo de Carvalho, que ele falava exatamente sobre isso. A gente que acaba de entrar no meio acadêmico, ou a gente está buscando uma Sim. formação, ele fala, não vá para o embate. Uh-uh. Você não tem formação, você não é Isso, peixe grande. E eles são maliciosos, eles exatamente. sabem onde pegar, eles sabem onde te dar rasteira. Então aprenda, vá devagar, vá de cabeça baixa, mas com o coração aquecido, né? E o coração lá no alto, mirando na meta. Isso E aí. aos poucos a gente vai construindo Perfeito. aquela bagagem para poder discutir com essas pessoas. Então acho muito importante esse ponto que você falou, porque muitas pessoas vão para a universidade querendo já debater, querendo pronta para militar e Isso. acabam sendo humilhadas, ridicularizadas e às vezes até perdem a fé, Sim. né? Porque sofrem humilhação. Isso. E Perdão. pode falar. Eu conheço, durante o meu processo da graduação, eu conheci uma pessoa que também era católica e estava fazendo também o curso de psicologia, mas era mais nova do que eu, era minha caloura. E aí, eu acho que ela entrou nessa onda, assim, de debater, de discutir. Eles fritaram tanto ela que ela desistiu do curso. E eu teve um momento que eu encontrei ela pelo campus e eu falei, olha, tenta ser mais objetivo, assim, tentar entender o que você está fazendo aqui, qual é o objetivo, porque o importante é entender o que Deus quer, né, de você naquele ambiente, naquele lugar. Então, foi muita graça de Deus, assim, porque eu tenho, para quem acredita, né, assim, eu não sofro muito a ferro e fogo, mas eu tenho ali o temperamento colérico, né, então para mim foi muito difícil, cara. Não parece. Mas eu sério, foi muito difícil, assim, me segurar, não debater. Tinha vezes que eu ia pra casa, assim, agoniado. Eu lembro que teve uma vez que eu voltei da universidade pra casa chorando, cara. De raiva, assim, entendeu? De raiva por ver como que o discurso, ele é manipulado, como que, enfim, as coisas são muito tendenciosas. Mas eu falei, cara, não é agora. Não é agora. Preciso ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Ele falou, vá e estude. E não falou, vá e milite, vá e discuta. Vá e estude. Então tá bom. Então eu ia para a biblioteca. Eu chegava lá às vezes mais cedo, ia para a biblioteca, a maior que tinha lá dentro, e ficava estudando, cara. Às vezes nem eram os livros objetivamente de psicologia. Às vezes eu estava lendo sobre isso, sobre política, sobre feminismo, sobre marxismo, o que me deu realmente bagagem para escrever esses livros, né? Isso que eu ia falar agora, né? Desse trabalho, dessa missão, desse chamado que você acolheu no seu coração, nasceram esses livros, nessas Sim. obras. O primeiro foi sobre ideologia de gênero, né? O Canto Isso. da Sereia, e o outro, o Cristão e o Desejo Homossexual. Qual você quer falar primeiro? Vamos falar uma história? Vamos falar a história de como que você se sentiu tocado a falar de cada um, por quê, qual Tá. o propósito de cada um, para quem cada um tá falando, né? Você quer Perfeito. começar primeiro com Cristão e Desejo Homossexual? Por favor.
Então vamos lá, como é que surgiu esse desejo, para quem ele é voltado, Sim. né? Qual a linha pastoral do livro? Maravilha, João. Então, esse livro, o objetivo dele é alcançar o coração de quem convive com o desejo homossexual. Por quê? Desde que eu me converti, com 18 anos, aí você tem quase aí 15 anos, né, de trabalho pastoral, envolvimento nas pastorais, nos movimentos. Fui por muito tempo membro de comunidade católica também, então eu tive muito contato com muitas pessoas ao longo desses anos. E com pessoas que se descreviam como homossexuais ou como gays e lésbicas, né? E eu sempre senti essa lacuna, essa falta de um trabalho sobre a linguagem para alcançar esses corações, assim. Então, o que isso quer dizer? Existe a doutrina, existe o ensinamento, só que eu senti a falta da forma como a gente faz essa mensagem chegar no coração da pessoa que convive com o desejo homossexual ou que se identifica como homossexual ou como gay e lésbica, que existe essa diferença, né? Então pensei, olha, eu pesquisei e eu não encontrei esse material. Esse material que não é uma deturpação da verdade, mas é a adequação da verdade para alcançar aquele coração, que por muitas vezes é ferido dentro de casa. Né? Às vezes é ferido na rua, tem medo de andar na rua. Então, eu senti falta dessa humanidade, João, né? Desse olhar humano mesmo. Muito interessante você tocar nesse ponto, né? A forma como ele é acolhido, né? Porque é um filho de Deus, é uma Perfeito. criatura divina, é um filho de Deus e precisa ser acolhido. Como você falou, a gente não quer deixar de lado, a gente não quer relativizar, falar que não Uhum, é pecado, falar que não é conforme o plano de Deus. uhum, Mas há uma pessoa por trás que sofre, sim, né? E eu acho que a igreja ela precisa olhar isso também, com né? Acho que você certeza. concorda comigo. Então esse trabalho desse livro ele vem para suprir essa lacuna, Uhum, né? Então como que a igreja ela pode fazer esse trabalho de ir nessa pessoa? sim. Hoje, nós precisamos de formação. É isso. Tem que parar e entender todo o fenômeno que está relacionado ao desejo homossexual. O que a gente não tinha, assim, né? Nós temos orientações pastorais, mas parar para ouvir e entender aquele coração, aquelas experiências, o que que originou aquele desejo, eu acho que muitas pessoas têm medo de, ao se inclinar ao acolhimento, passar uma ideia de permissividade, assim, né? Ah, vou ser permissivo se eu parar para acolher. Não é isso. Acho que você tem que escutar, se formar primeiro, e o trabalho desse livro foi para isso, assim. Então, o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro é só sobre o desejo homossexual. Então, eu fiz, assim, meio que uma autópsia do desejo homossexual. É só te interrompendo, Fala. desculpa, né? É porque assim, você pode voltar nessa parte. É porque há muita contradição entre essas nomenclaturas, né? Perfeito. Desejo sexual. Sim, Explica pra gente correto. essas nomenclaturas e o livro está dividido dessa forma, né? Isso. Porque as pessoas acabam confundindo o que é cada coisa. Perfeito. Então, quando nós falamos sobre homossexualidade, é importante nós entendermos que nós estamos diante de um fenômeno que foi capturado pelas deturpações da linguagem. O que que isso quer dizer? Que houve um momento da história em que os conceitos eles foram mudados intencionalmente para causar mudanças da gente enxergar a realidade. Vou te dar um exemplo. Existe um autor bielorrusso chamado Vygotsky, muito conhecido da galera que estuda pedagogia e psicologia também. Essa teoria que eu vou falar do Vygotsky não é dele, né? Existem outras pessoas que falam sobre isso, mas que se popularizou com ele. O Vygotsky ele diz que o nosso pensamento ele se apoia na linguagem, ou seja, nós pensamos com as palavras, nós pensamos em português. Então, como nascemos no Brasil, usamos o português para pensar. E ele dizia que mudanças na linguagem causam mudanças no pensamento. Então, se eu mudo as palavras e eu mudo os conceitos das palavras, de alguma forma eu estou trabalhando para mudar a forma como as pessoas pensam. E aí a gente vem de um efeito cascata sobre isso, causando essa grande confusão de conceitos. Então, hoje a gente. É uma coisa simples, mas hoje a gente não sabe muito bem se a gente para
para conversar com alguém na rua, há essa dificuldade de compreensão sobre o que é desejo, o que é orientação sexual e o que é identidade. Então, por que eu disse que nós precisamos de formação? Para olhar esses pontos e, ao ouvir alguém que chega numa paróquia, que chega numa comunidade, saber, entender e identificar o que aquela pessoa está narrando, o que aquela pessoa está sentindo, né? E além do seu livro, né, que obviamente vai ter essa explicação, hoje a pessoa, o cristão católico, ele consegue buscar algum outro local para se formar de uma forma assim segura? Sobre essa diferença entre desejo, orientação e identidade, eu acho que não, João. Eu acho que não. Porque assim, eu fiquei 10 anos pesquisando isso. 10 anos, eu não encontrei esse material, assim, que conseguisse colocar de frente da pessoa, olha, esse conceito aqui é um conceito de desejo homossexual. Esse conceito é um conceito de orientação sexual. E esse conceito é de identidade. Não encontrei isso. E isso é um problema muito sério. Porque, às vezes, uma pessoa tem a experiência de ter o desejo homossexual, mas isso não quer dizer que ela seja gay. Isso é muito importante de entender. E aí não é uma negação da realidade, mas é uma compreensão de que o desejo é uma experiência involuntária, que está relacionado, às vezes, à história de vida da pessoa, ao momento em que ela está vivendo. Então, hoje, o movimento LGBT, o que ele faz com a pessoa? Ele impõe de que o desejo define identidade. Isso é mentira. Desejo não é capaz de definir identidade. Porque se o desejo fosse capaz de definir identidade, eu, ao ter o desejo de roubar, mesmo não tendo roubado, eu seria ladrão. Né? Então, a natureza do desejo mostra pra gente que ele é incapaz de definir identidade. Então, são coisas que, como a gente está conversando, são coisas muito simples que hoje a gente não tem acesso. A gente não sabe onde encontrar. E que, por não saber, às vezes a gente dá um mau conselho, às vezes a gente nem aconselha, às vezes a gente joga uma resposta pronta como, viva a castidade, se confesse e pronto. Só que no coração da pessoa tá cheio de angústia. É um turbilhão de emoções que ele não sabe como lidar com Como aquilo, lidar? né? E fora o sofrimento do preconceito, da Exatamente. discriminação. Exatamente. Então, relatando, né, fazendo um resumo, há muitas pessoas hoje que ela tem essa tendência, Sim. ela sente um desejo, mas não necessariamente ela pode ser considerada uma pessoa gay. Isso. Então, há diferença. Não sei se você já atendeu, não sei se você pode falar também, como que essa pessoa pode lidar com isso? Uma pessoa que ela sente que ela Uhum. tem um desejo homossexual, mas ao mesmo tempo ela quer viver em santidade, em comunhão com a igreja. Como que essa pessoa ela pode se colocar Uhum. no mundo? Maravilha, João. Todo o meu trabalho voltado para essa questão da homossexualidade não está atrelado com a minha prática clínica, assim. Isso não está. Tanto que chegam pessoas por causa dos livros solicitando atendimento e eu falo, não, eu não faço esse tipo de atendimento. O meu atendimento, ele está desvinculado dessa questão por preservação mesmo do meu público, assim, de trabalho, Você né? deixa separado sua profissão do seu apostolado, Perfeito, né? isso. E aí eu encaminho para sacerdotes, né, que estudam e que trabalham com esse assunto, que também é difícil encontrar, né? Precisamos estimular mais isso. Mas então, como que a pessoa ela consegue viver e permanecer próximo de Deus, identificando em si o desejo homossexual? A primeira coisa é tentar compreender esse fenômeno. Então, na primeira parte do livro, eu apresento as 6 raízes para o desejo homossexual. Então, tem 6 raízes. Então, a pessoa ela precisa primeiro entender o que ela está sentindo, da onde vem aquele desejo, por que aquilo existe. Né? Porque entendendo o desejo, se eu compreendo a origem daquilo, pode ser que eu, a partir da compreensão da origem, eu consiga lidar com aquilo e até mesmo perceber o desejo ele minguar, porque a pessoa solucionou a questão que originava aquilo. Vou dar um exemplo. Tem um livro que me ajudou muito a elaborar isso, que é O Banquete, de Platão. O que ele vai ensinar nesse livro? De que o desejo, nas palavras de Sócrates, né? O livro é sobre Sócrates, enfim. E ele vai dizer que o desejo ele é constituído de falta. O que isso quer dizer? É bom trazer para a gente compreender que o desejo ele é como se fosse uma bola de sabão. Sabe aquele sabão que a gente faz? Então, o desejo é essa película que envolve o ar.
O desejo ele é constituído de falta. Então eu só sinto o desejo daquilo que eu não tenho ou daquilo que eu tenho e eu posso perder. E aí, a partir dessa lógica, o que eu pensei? Ora, se um homem sente desejo por um outro homem, o que falta em um homem que o outro não tem? Nada. Então existe ali alguma falta constitutiva nele, do processo de formação dele, que não condiz com a realidade. E aí eu encontrei essas 6 raízes, né, do desejo homossexual. Então todo desejo, João, é sobre uma falta. Ninguém deseja o que tem. Só deseja o que não tem ou que pode perder, né? E aí encontrei essas 6 razões. Então a primeira coisa, vamos tentar identificar, compreender de que falta a gente está falando. Então a pessoa chega na igreja e fala, eu sou homossexual, eu sou gay. Não, calma, peraí. Como assim? O que você sente? É um desejo enraizado na sua via psíquica, porque você associou o outro possuindo algo que você não tem? É um desejo por uma questão fisiológica? É afetiva? É cultural? É social? É o quê? Que desejo a gente está falando? Então, identifica o desejo, a segunda parte. Ajudar a pessoa a compreender de que o maior desejo, aquilo que é unicamente capaz de saciar o coração dela é Deus. Né? Só que isso não é de uma forma fria e mal entregue, assim. É assim, olha, é Deus que vai saciar o seu coração, mas você precisa fazer uma experiência de amor com Ele. É só uma experiência de amor que vai fazer com que esse desejo maior de Deus consiga suprir esses outros desejos que você possui no seu coração. E a última parte, que é esse caminho metodológico, que não basta eu entender a raiz do desejo, de que falta eu estou falando, e nem da minha relação com Deus, mas qual é o caminho metodológico? Como que eu olho para a minha vida? Como que eu lido com a solidão, com a saudade, com a falta? Precisa ter esse material, né? Então, o livro ele é realmente um projeto pastoral, que pode ser lido individualmente pela pessoa que tem o desejo homossexual, ou ele pode ser lido por um padre, né, que vai orientar essas pessoas. Então, existe realmente essa diferença entre desejo, orientação e identidade. Né? Muito bom. E como é que tem sido a recepção, né, do mercado aí desse seu trabalho, dos colegas de profissão, das pastorais em si, da Igreja Católica? Porque já soube aí que tem sido um sucesso, né, de venda, Isso. quase um best-seller, já estamos chegando lá. Poxa, isso aí é obra de Deus mesmo, assim. Nós conseguimos alcançar a 13ª posição dos mais vendidos na Amazon, né, na categoria religião e espiritualidade. E isso foi uma surpresa, assim, tanto para mim quanto para a editora, com certeza. Porque a gente não esperava, assim. Então, isso mostra que realmente há público, E há as pessoas interesse. querem, As né? pessoas Mas às querem. vezes é muito difícil das pessoas falarem sobre isso e se prontificar a falar e dar a cara a tapa. E você está Exatamente. fazendo esse papel. É, Né? Isso vem provar que as pessoas querem consumir, isso aí. querem se formar. Perfeito. E aí a receptividade dentro da igreja tem sido muito positiva, assim, muito mesmo. Né, de padres de outros estados do Brasil me mandar mensagem, pedir o livro, sabe? Querer marcar para eu ir lá dar uma palestra. Então, assim, isso está sendo muito bom. Por um outro lado, o que vai sempre existir, as más interpretações. O que isso quer dizer? Tem gente que vai pro meu Instagram e me xinga, né? Tem Nossa, gente. eu vi esses dias É, você postando, né, é, no seu Instagram pessoal. Sabe? Algumas perseguições que você tem é. sofrido por defender essa bandeira. Exatamente. O que é muito ruim, porque de todas as pessoas que foram lá me xingar e me difamar, eu tenho dúvida se alguma delas leu o livro. Porque, poxa, a primeira coisa quando você abre o livro, a primeira coisa escrita que você vai ver é uma frase que diz assim: Você não é um problema a ser resolvido. Você é um mistério a ser amado. Mas muitas pessoas não querem realmente Não quer? debater, elas querem militar, É, né? Mas a partir do momento em que você dá formação e as pessoas elas se conscientizam, ela pode nem concordar, mas ela exatamente. vai ter um diálogo respeitoso. Isso, cara. Né? É o que Isso. não acontece muitas das vezes. Né? Uh-uh. Elas querem militar só por militar e acabou. Exatamente, João. Cara, eu gosto muito de fazer o que a gente está fazendo aqui. De sentar com alguém e ouvir a pessoa. Eu posso não concordar com o que a pessoa está falando, mas eu quero ouvir. Porque a minha formação acadêmica foi assim. Por mais que eu não concordasse com as coisas que eu ouvia dentro da universidade, eu era obrigado a ouvir, porque eu precisava passar. E isso foi, de alguma forma, me dando interesse. Porque eu fui aprendendo a ouvir a opinião contrária minha para me ajudar a embasar o que eu acredito.
Então, a gente não está conseguindo mais fazer isso. Eu comentava com muitos amigos meus próximos que nós católicos a gente está muito acuado, cara. A gente está vivendo numa bolha. A gente tem medo, Medo de se expor. medo de se expor, medo de conversar, medo de falar. Mas por quê? Porque não tem bagagem. O cara quer conversar com alguém sobre, sei lá, racismo, mas não leu nada. Não leu, não estudou. E aí, como que você vai ter essa conversa? E até mesmo aqui nesse podcast, né? Os temas que a gente traz, as pessoas que a gente traz, a gente faz antes uma análise do que Sim. pode, o que não pode ser dito, o tema em si ser propício, e a gente estuda o tema para não perguntar bobagem, e para ver se a pessoa também ela está de acordo com o pensamento da própria igreja. Perfeito. E a gente tem que estudar. Coisas que Tem, o cara. católico não faz e o católico se omite. E Isso aí. quando ele é chamado a falar, às vezes fala bobagem, simplesmente Exatamente. porque não Não. estudou. É. E quando a gente está falando não estudar, Mike, vamos deixar bem claro para nossa audiência, a gente não está falando de se formar, fazer uma faculdade sobre o Não. tema específico. Não. A gente está falando em buscar uma orientação de pessoas que podem nos ajudar. Isso. Né? Tem sites, tem programas no YouTube. Nós temos dezenas, infinidades de meio pelo qual hoje nós podemos nos formar e o católico se cala. Ele se Exatamente. omite. E às vezes é preguiçoso também. É. Ele não quer dar uma opinião concreta, ele só quer Não. dar uma opinião de achismo. Isso. E para mim, isso é muito triste. Porque é como você. É como se a gente estivesse se omitindo a amar. Porque eu vejo um problema no mundo. E eu não trago aquele problema para mim, eu não sou capaz de me colocar naquela situação, de pensar e ajudar. Não consigo, João. Assim, tanto que ano passado eu me vi assim, exausto, cara. Eu tava escrevendo o livro, e aí eu tenho outros também, já engavetados para lançar, né? Sobre o mesmo tema? Sobre sexualidade também. Tem outros já prontos que eu só tô organizando, que eu quero lançar. Né? Então, eu tava indo dar palestra nas paróquias. Ano passado, eu tive a oportunidade de visitar 3 casas legislativas aqui do estado do Rio para falar sobre ideologia de gênero. E aí eu me vi cansado, assim, exausto. Falei, olha, eu não aguento mais, assim, eu tô muito cansado. E aí eu fui, né, me rezar, estar com Deus. E o que me veio no coração foi isso, cara, tá faltando gente. E não é gente paramilitar, é gente para amar. Que tenha disposição de sentar, comprar 10 livros sobre um assunto e eu vou ler. Eu preciso ler para entender, para conseguir amar os meus irmãos. Estamos falhando nisso, isso é um fato. Existem sim pessoas, mas são pessoas muito, assim, pontuais. Católico, muitas vezes, ele só quer julgar também. Só A quer gente fala do julgar. mundo, mas vamos trazer para a realidade do Sim, católico sim, também, do cristão. Eles não sim. querem estudar e vão falando bobagem, né? Santa Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase que eu gosto muito, uma frase muito pequenininha, mas que fala muito. Ame apenas, né? Só isso. Isso aí. Acolher da forma que a gente pode, com suas fraquezas, com seus pecados, Sim. e a partir do amor a gente vai orientar a pessoa Isso aí. a ter uma mudança de vida, Uhum. né? Mas para isso a gente precisa estudar. Com A gente certeza. precisa se formar, independente do tema, ideologia de gênero, política, Feminismo, feminismo, do que for. marxismo. Mas a gente precisa estudar. E você tocou num ponto muito importante, esse estudo. Né? E vamos dar continuidade Tá ao bom. nosso tema. Dentro da Igreja Católica, como que os movimentos pastorais eles acolhem estas pessoas? Porque a gente escuta falar, às vezes, de algumas igrejas que eles têm alguns movimentos como se fosse uma pastoral homossexual, Uhum. né? E eu já ouvi falar também que às vezes não pode nem ser muito divulgado, Sim. porque senão as pessoas acolhem isso de uma forma errada, como Uhum. se estivesse incentivando o movimento homossexual a estar presente dentro da igreja Uhum. e aceitando aquilo como se fosse normal. E quando na verdade esses movimentos eles vêm acolhê-lo e acolher essas pessoas, né, e tentar ingressá-los Sim. de uma forma respeitosa. Uhum. Não sei se vocês têm notícia de alguma igreja Sim. que tem esses movimentos. Sei que você pode falar um pouquinho sobre isso. Então, sobre esses movimentos, eu sei pouco, assim, João. E o que eu sei é que eu tenho um receio sobre isso, assim. Não faço um juízo moral de se é bom ou mal. O meu receio é que, depois de estudar esses 10 anos sobre o assunto, não é um assunto complicado. E aí eu tenho receio de que quando se cria uma pastoral específica para esse assunto, a gente acabe estigmatizando aquilo.
né? Como se também a gente fosse precisar criar uma pastoral para os infiéis, né? Ou uma pastoral para, sei lá, para quem tem vício em pornografia e masturbação, sabe? Então, assim, é só uma questão, é só uma ferida na carne, como qualquer outra que tem na igreja. Senão a gente vai precisar criar várias pastorais. A gente abre margem, né, para Exatamente. qualquer. E para fazer com que a pessoa que conviva com o desejo homossexual ache que aquilo realmente é um bicho de sete cabeças, é um problema maior do que o do outro, e não é. Pode ser, pode ser que numa questão cultural seja, beleza, pode ser que numa questão cultural seja visto como um pecado pior do que outros, pode ser, culturalmente. Mas assim, no que diz respeito à igreja, pecado é pecado, né? Então, o que a gente precisa, nesse sentido, olhar? Tomar esse cuidado para não estigmatizar. Então, eu vou sim acolher a pessoa, eu vou orientar, mas daí a criar uma pastoral específica para isso, eu não estou dizendo que é bom ou que é mal, mas o meu receio é estigmatizar, né? Até porque o livro ele vem trazer realmente esse debate sobre tentar colocar em xeque essa ideia de que o homossexual ele é uma identidade, né? Se não é uma identidade, então é um desejo que você vai ter que lidar e acabou. Eu fico pensando, Mike, já que você falou de desejo, como que é na cabeça dessa pessoa que depois de, às vezes, estar casado, família formada, ou às vezes é um padre, Sim, e ela descobre desejo homossexual? sim. Como que fica a cabeça dessa Uhum. pessoa? João, você comentou sobre o Olavo de Carvalho, e eu consumi muito, assim, material do Olavo, né, por muito tempo. E tem um vídeo dele que me moveu, assim, a estudar esse assunto também, que ele diz, é, não é incomum, ele falando, não é incomum que uma pessoa, durante a sua vida, tenha um ou dois desejos homossexuais. Ele falou isso, Olavo de Carvalho. E aí, depois ele vai explicar, né, o porquê que ele defende essa tese. E por que ele está falando isso? Exatamente por aquela teoria que eu te falei da falta. Então, às vezes, a experiência de se sentir faltoso, né, um homem e uma mulher, pode desembocar no desejo, assim como pode desembocar numa rivalidade, né, numa admiração. Então, não necessariamente a experiência da falta vai gerar o desejo, né, mas pode ser que gere. Isso não quer dizer que a pessoa seja gay ou lésbica, né? Até porque não comentei sobre a questão da diferença. Mas qual é, assim, a diferença, né, entre desejo, orientação e identidade? Desejo, o próprio catecismo da igreja ensina que é uma paixão involuntária. Então a pessoa não escolhe o desejo que ela sente. Isso é um fato. Eu não escolho aqui agora ter o desejo de comer um bolo de chocolate. Não tem como. É involuntário, né? O desejo ele é involuntário. A orientação sexual, ela já é a hegemonia do desejo. Então, se uma pessoa só tem o desejo homossexual, talvez a orientação sexual dela seja homossexual, né? Pode ser que ela tenha o desejo homossexual e o desejo heterossexual. Então vamos entender o que que é isso. Será que esse desejo homossexual é fruto de uma falta? Se é, vamos tentar trabalhar, vamos tentar entender. Porque às vezes trabalhando a falta, a pessoa entenda que ela é hétero, mas teve aquele desejo homossexual de forma pontual. Ou não, ela fala, cara, não é pontual, é presente, eu tenho tanto desejo heterossexual como desejo homossexual, então talvez ela se entenda como bissexual, né? Agora, a identidade foi uma jogada assim de marketing incrível do movimento LGBT, que quem descobriu isso não fui eu, foi o Michel Foucault, filósofo francês. O Michel Foucault ele tem um compilado de livros que se chama História da Sexualidade, que são 3 volumes. No segundo volume, ele vai mostrar como que o Ocidente construiu a ideia da homossexualidade. Ele vai dizer que entre o século XIX e o século XX, as pessoas que tinham envolvimento homossexual estavam brigando na esfera civil para que não fossem catalogadas como uma patologia. Então, a comunidade internacional, entre o século XIX e o XX, estava olhando para o comportamento homossexual e dizendo, isso é uma patologia, cara. Vocês são... Patologia, só para os nossos amigos de casa que às vezes não entendem, é como se fosse uma doença, né? Isso. A comunidade internacional estava olhando para o comportamento, para o ato homossexual como uma doença. E aí, quem vivia isso pensou, cara, não, a gente não é doente. A gente não é doente. Então a gente tem que revidar a nível social e político de alguma forma. Eles falaram, e aí eles começaram a trabalhar associando o desejo à identidade.
Então, isso não é uma enfermidade, isso não é uma doença. Isso é minha identidade. E aí foi quando o homossexual deixou de ser alguém que tem um comportamento homossexual e passou a ser uma identidade, o gay e a lésbica. Então, o gay e a lésbica, eles são identidades artificiais. Porque a igreja católica ela vai ensinar, tem um documento que é do Conselho Pontifício para a Família. Se chama Sexualidade Humana. Nesse documento, que é incrível, e que, como a gente estava conversando, o católico ele não conhece, ele não estuda, né? E nesse documento, a igreja vai ensinar que a identidade humana é homem e mulher. E essa identidade é dada por Deus para o amor. Então, lá no século XIX e no século XX, o movimento LGBT, que não tinha esse nome, mas, enfim, atualizado para os tempos de hoje, olhou para a tentativa da comunidade médica internacional e pensou: olha, nós não vamos aceitar que vocês digam para a gente que nós somos doentes. Então, a gente vai mostrar para vocês que o nosso desejo é uma identidade. Então, houve esse conflito de conceitos, como eu falava no início. E aí, João, a gente entende que quando a pessoa chega, a gente precisa entender o que é desejo, o que é orientação sexual e identidade, né? Ah, a pessoa chega e fala: eu sou gay ou eu sou lésbica. Não, a pessoa ela é homem ou mulher e aí ela pode se dizer homossexual, ok. Mas a identidade dela é algo intrínseco, isso não muda. Ela é homem e mulher. Eu conheço pessoas que são homem e mulher, mas que falam: olha, eu sou homossexual, mas eu sou homem, né? E eu exerço o meu chamado ao amor pelo canal da minha masculinidade, né? Então a gente precisa dar esse clareamento para as pessoas. Por isso que eu comentei, precisa de formação. Porque às vezes a pessoa chega tão confusa que confunde quem está ouvindo e a pessoa que está ouvindo não sabe o que fazer também, enfim. Cria esse caos. Pois é, e dentro assim dessa dinâmica, eu fico pensando num pai, às vezes sem formação. É um pai e uma mãe. Ele descobre uma conversa, ou ele vê alguma coisa, um filho com tendência homossexual, com desejo homossexual. Como que um pai ele pode orientar o filho nesse caso? Sim. Ô, João, o mais importante disso, acho que vem antes, né? Os pais, eles hoje, a partir da minha experiência, tá? Como missionário, mas enfim, como membro da igreja, os pais eles também não têm interesse em estudar. Então, se os pais compreendem que eles têm a missão de formar uma alma para o céu, eles vão trabalhar o diálogo com o filho antes desse momento chegar. Às vezes eu tô na paróquia e vem um pai desesperado: ah, porque meu filho assistiu vídeos pornográficos. Mas aí o problema também é que o pai e a mãe eles terceirizam, né, a educação. Exatamente. Ele não acompanha esse processo formativo do filho. Não acompanha. E aí vem o que você fala. Às vezes o filho comenta, o filho partilha com o pai e com a mãe, e o pai, por não ter intimidade, por não ter proximidade, por não ter diálogo, não sabe o que fazer. E aí vem com os discursos de: vou colocar para fora de casa, eu vou bater, né? Isso não ajuda em nada. E eu já vi casos de que às vezes o jovem ele nem não tinha tendência. Isso. Ele não tinha desejo, é moda mesmo, né? Exatamente. Amiguinho de escola, Isso. que aí ele vai seguindo aquela vibe do momento, Isso. de bissexualidade, coisas do tipo. Isso. E aí o que desandou mesmo caldo pro pai e pra mãe, né? Porque às vezes ele nem tem isso aí. tendência, ele nem tem desejo homossexual, Sim. fica mais perdido ainda. Perfeito. E o bonito disso tudo é encontrar pai e mãe que independente do que o filho traga para casa como assunto, enfim, né? Compreender que: meu filho, primeiro e antes de tudo, eu amo você. Você é meu filho. Eu te amo. E assim, o convite para a santidade, o convite para o céu, independe do que você sinta. Então, se você tem desejo homossexual, se você tem desejo de roubar, se você tem desejo de matar, isso daí faz parte, infelizmente, da natureza humana, corrompida pelo pecado original. Então, todo mundo tem seu espinho na carne. Ou seja, todo mundo, de alguma forma, é convidado para ir para o céu. Não tem grupo seleto. Não tem. Né? Então, essa é a mensagem que os pais precisam passar. Filho, você tá sentindo desejo homossexual? Pode ser que você não seja homossexual, pode ser que seja uma coisa pontual, pode ser que você não seja gay, lésbica, eu vou te ajudar a entender. Mas ainda que você, meu filho, diga para mim que você é homossexual, eu vou te amar e eu vou te apresentar o caminho para o céu. Né? Isso não faz de você
alguém reprovável, alguém hediondo, alguém que... Não, né? É só mais um desafio, é só mais uma cruz que todo mundo tem. Todo mundo tem. E a experiência de amor com Deus é capaz de colocar tudo em ordem. Sabe por quê, João? Eu tenho meus espinhos na carne, você tem, quem está assistindo também tem, né? Então, todos nós precisamos seguir aquilo que o nosso Senhor falou. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. É isso. Né? Todo mundo tem sua cruz. Muito bom. E esse segundo livro, Ideologia de Gênero, O Canto da Sereia, ele vem a partir de que momento desse estudo? Ele vem depois, né? Ele é pós... Não, na verdade, Ele veio é, antes. Tá, então explica pra gente um pouquinho sobre esse livro. tá. O Ideologia de Gênero, o Canto da Sereia, ele veio primeiro, assim. É... Em 2022, se eu não me engano, eu fui apresentar a minha dissertação de mestrado num congresso de psicologia lá em São Paulo. Eu confesso que eu não estava muito afim de ir, não, assim, sabe? Enfim, era em São Paulo, era longe, no momento ali da minha vida eu não estava muito afim de ir, mas eu fui porque eu me comprometi na época com o meu orientador do mestrado, porque no processo do mestrado a gente precisa apresentar trabalho, escrever artigo, aquela coisa toda. Fui para São Paulo. E aí, chegando lá, providencialmente, eu dividi a mesa de apresentação do meu trabalho com uma grande referência nacional da ideologia queer. Então, eu não fazia ideia o que era aquilo, cara. Não fazia ideia. Quando eu cheguei lá em São Paulo, apresentei meu trabalho, que a minha dissertação de mestrado foi sobre os impactos das redes sociais na subjetividade, na mente das pessoas, né? Então, eu estudei Instagram, TikTok, WhatsApp, tudo isso. E aí depois essa referência começou a falar, eu fiquei abismado. Falei, cara, nós católicos não sabemos o que é ideologia queer, não estamos falando sobre ideologia queer e não temos material sobre ideologia queer. Aí eu voltei pro Rio, que eu moro aqui no estado do Rio, né? E eu voltei assim, fervilhando. Falei, cara, preciso entender o que é ideologia queer, preciso escrever alguma coisa. E aí nasceu esse livro. Eu já, assim, graças a Deus, eu já tinha bagagem do período da universidade, então tinha uma ideia sobre ideologia de gênero, mas não tinha muitos livros na biblioteca sobre ideologia queer, né? Então ele nasceu desse encontro fora da bolha, né? Eu tive que sair da bolha para entender o que eles estavam conversando. Então me corrija se eu estiver errado. Esse livro ele é um pouco mais técnico, né, sobre esses pontos. Isso. Esse livro, bem como você falou, ele é técnico, assim, ele é um livro para explicar, né? Ele não é um livro, por exemplo, para pessoa que se identifica como transexual ler e fazer uma experiência de amor com Deus. Não é isso. Esse eu estou preparando, entendeu? Esse livro eu estou preparando. Né? Esse é só para nível social e político. Por que que a ideologia de gênero, como um projeto social e político, ela tem que ser freada? Ela tem que ser freada. Isso não quer dizer que a pessoa que se identifica como trans tem que ser desrespeitada, não é por aí. Tanto que antes de começar a falar sobre os temas do livro, logo na introdução eu digo: quando nós falamos de ideologia de gênero, nós precisamos entender que nós falamos de dois grupos. O primeiro grupo, qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo são das pessoas maliciosas que defendem a ideologia de gênero, que querem colocar a ideologia de gênero dentro das escolas, fazer leis que corroborem para a ideologia de gênero. Esse grupo aqui a gente tem que combater, porque é perigoso, porque está trazendo para a escola, está trazendo para o âmbito jurídico, está trazendo para o âmbito médico uma teoria que não tem respaldo científico. Nada, zero. Não tem respaldo científico. O outro grupo, quando a gente fala de ideologia de gênero, são das pessoas confusas, feridas na sua sexualidade, que de alguma forma acabam se identificando como trans. A esse grupo a gente precisa ouvir, acolher e orientar quem quer ser orientado. Eu acho interessante porque você falou sobre a questão que não tem nenhum respaldo científico, né? Quando a gente sai assim do âmbito religioso, eles defendem muito essa tese de que tem que ter É, essa validação, validação científica. Então, sim. como que esse movimento ele ganha tanto corpo e tanta força se realmente não tem nenhuma comprovação científica? Como que a gente vê como é construção mesmo para passar assim a força, A força. a força. Exatamente. É interessante porque se nós formos ver a base da, da, da dimensão e da propagação da ideologia de gênero, existe um financiamento.
de algumas instituições internacionais. Eu nem sei se eu posso falar o nome aqui, entendeu? Mas essas instituições de bilionários, cara, que investem dinheiro. Por quê? Qual é o interesse deles? O interesse deles é reduzir a população do mundo. Então, qualquer coisa. É um controle social também. Exatamente, é um controle social, controle populacional. Qualquer coisa que trabalhe para reduzir a população do mundo, eles estão financiando. Tanto que, se você abre o livro da Judith Butler, a Judith Butler é hoje a grande referência da ideologia de gênero no mundo, assim. Né? Ela até lançou um livro falando da experiência dela no Brasil, que ela veio ao Brasil alguns anos atrás, e aí a galera foi para o aeroporto, gritou, né? Enfim, ela não conseguiu fazer a palestra, ela voltou. E ela voltou para onde ela vive e escreveu um livro sobre o Brasil, falando que o Brasil é uma terra de muito preconceituosos, enfim, e tal. Então, no livro da Judith Butler, na introdução, o livro se chama Problemas de Gênero. O livro da Judith Butler é referência sobre ideologia queer. Ela está criticando a ideologia de gênero, para você ver o grau que a gente chegou. E aí, na introdução, ela faz um agradecimento a uma grande instituição internacional que financiou a pesquisa dela para escrever o Problemas de Gênero. Ou seja, a propagação da ideologia de gênero, ela só atingiu esse grande objetivo porque teve muita gente com dinheiro atrás e financiando, infelizmente. E o católico bobão que não se informa acaba entrando nesse conto da sereia. Esse canto da sereia. Né? Pegou a manha. Porque é porque o subtítulo, né? Pegou a manha, cara. Isso aí. Mas é isso mesmo. É toda uma construção social. A gente vê isso muito claramente. Isso. E dentro desse movimento todo aí, né? O pessoal de casa talvez possa estar vendo aqui nossa bancada hoje. Ela está um pouquinho diferenciada, né? Além dos livros, nós temos também como é que pode se chamar? Como é que a gente pode chamar essa bandeirinha aqui? Olha, a gente chama do lenço Provida. É o lenço Provida, né? Que é outra frente na qual você atua. Isso. Como que é essa sua atuação hoje nesse movimento Provida? Nós temos ali uma réplica, né, de um feto. Esse feto ele tem quantos meses, teoricamente? São 12 semanas, seria ali uns 3 meses. 12 semanas, né? Esse é o tamanho real de um feto de 12 semanas. Aqui nós temos também a Nossa Senhora grávida, né? Isso. E como que tem sido essa sua atuação nesse movimento e o prazer que eu acredito que você senta, né, de defender a vida? Poxa, desafiador, assim. Muitos desafios, né? O Apostolado Provida, assim, nasceu naquele momento ali que eu comentei contigo, né? Da minha deficiência, enfim. E tem sido muito gratificante, como você falou, saber que eu ajudei, né, uma pessoa a vir ao mundo, mas ao mesmo tempo eu vejo muitos problemas ainda a serem resolvidos. Hoje no Brasil, graças a Deus, nós temos a Rede Colaborativa Provida. O que é essa rede? São pessoas de diversos estados e de diversos municípios que trabalham no acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres e casais. Acolhem a mulher, acolhem um bebê, ajudam com fralda, ajudam com, enfim, com o que for possível ali para que aquela vida não se perca. E o meu objetivo, o meu grande sonho é que comece na minha cidade um grande apostolado Provida, um centro Provida, e a gente consiga construir isso em cada cidade do Rio de Janeiro. Mas para isso a gente precisa de pessoas, né? Como é que tá a organização disso no território, não só regional na sua cidade, mas no Brasil? Então, hoje, infelizmente, raros os casos das pessoas interessadas. Eu não sei o que está acontecendo com o católico, assim, mas eu tenho a impressão de que a gente não sabe o que é ser católico. A gente não sabe o que é ser cristão mais. A gente está muito preso na própria vida, nos próprios dilemas. O mundo tá pegando fogo, cara. Literalmente. E o católico só quer olhar o seu problema. Só quer olhar o seu problema. Eu entendo, assim, que existem questões, enfim, de subsistência, né? Comida, moradia, saúde mental. Beleza, mas se não tá tudo bem, então vamos procurar ajuda, vamos procurar terapia, vamos procurar alguma coisa que te ajude a estar minimamente bem para você conseguir olhar para fora um pouco. Porque, assim, recentemente eu fui fazer uma palestra sobre
a questão pró-vida. Rapaz, se foram 5 pessoas, foram muito. Eu louvei a Deus pelas 5 pessoas que estavam ali. Mas por dentro eu tava, meu Deus, o que eu preciso fazer para as pessoas virem ajudar a gente? Porque foi o que você falou. Ideias maravilhosas tem, projetos maravilhosos nós possuímos, mas não temos pessoas dispostas a fazer o que, infelizmente, quem é pró, enfim, né, a interrupção, né, a morte das crianças fazerem, que é ir pra rua, gritar. Tem como. Esse programa, esse canal no YouTube, ele nasce com esse propósito também. De Bom. levar a fé católica de forma madura essas pessoas, conscientizar as pessoas, né? Isso. É que as pessoas saiam do seu banco lá de casa e vão não só para a igreja, mas para o mundo, Isso. propagar sua fé. Isso aí. Né? Não trabalhem na escola, em qualquer local, e os católicos estão se omitindo. Sim. Um tema tão importante como Pró-Vida quase não tem. Eu vejo isso também nas paróquias onde eu vou. Quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre defesa da vida, é muito pouco. Né? Em contrapartida, agora até fazendo uma crítica aqui a essas pessoas, em contrapartida, quando a gente vai para aquele movimento onde é bagunça, né? Só louvor, nada Isso. contra, Sim. lá vai todo mundo. Exatamente. Mas quando chama para estudar, não vai ninguém. Cara, eu não vou tornar isso um diagnóstico, mas assim, mas enfim, eu acho que hoje o católico do Brasil, ele vive a síndrome da ovelha ferida. A vida inteira. É sempre a ovelha ferida. Sempre a pessoa que quer ser acolhida. Sempre a pessoa. É sempre. O cara tem 5 anos de fé, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ele tá sempre naquele lugar. Ah, porque fulano passou e não falou comigo. Meu irmão, chega uma hora que se você não resolveu isso, você tem que procurar alguém que te ajude a resolver. Porque se tu tá 15 anos, 20 anos na fé, e você ainda não fez uma experiência de amor com Deus. E não deu frutos. E não deu Não frutos. participa de uma pastoral, não participa de um movimento, não participa de nada. Exatamente. E aqueles que estão participando se sentem sobrecarregados, porque ele trabalha em 3, 4, 5 pastorais, né? Exatamente. Teve uma época da minha vida que eu estava escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, cara. Isso não pode ser normal. Eu não vou romantizar isso, entendeu? Não vou. Era papo de eu escrever livro, atendendo paciente, enfim, no projeto social, indo pra rua, indo... Eu falei, cara, por que eu tô fazendo tanto assim? Né? Eu não sou Jesus, nem quero ser, não dou conta. Então, acho que a gente vive essa síndrome da ovelha ferida e um outro grande problema hoje eu vejo, assim, e aí não é uma crítica no sentido de ferir e expor, mas é uma crítica no sentido de, galera, vamos acordar e entender o que eu tô falando. Hoje, o católico, ele não sabe conversar, debater. Tudo é levado pro lado pessoal. Se eu chego para você e falo assim, João, eu acho que você, nesse ponto aqui, ou nessa atitude, você foi irresponsável. Nossa, ele tá faltando com a caridade. Olha o que ele falou para mim, ele me feriu. E aí eu fico pensando, a gente não lembra mais que existe um pecado chamado pecado do respeito humano? Que é quando que eu me preocupo mais em como a pessoa vai me ver e me amar do que com a salvação dela? Eu não estou falando que isso é justificativa para ferir e para maltratar. Mas onde estão os católicos que olham um no olho do outro e falam, meu irmão, você tá errado, cara. E tudo leva também pro lado político, social, ideológico, exatamente. sempre... Mas voltando pro movimento Pró-Vida, como é que você enxerga? Não, tá. A gente que abriu esse parênteses aqui é importante. Mas como que você enxerga o movimento no futuro, né? Com essa dinâmica assim de falta de pessoas que queiram abraçar esse apostolado. Como que a gente pode se posicionar? Como é que a gente pode atrair essas pessoas? Como é que você enxerga o futuro do movimento? Maravilha. Hoje, pela graça de Deus, toda paróquia tem um território paroquial. Toda paróquia tem um território paroquial de rua a rua, cara. Então, qual é o meu sonho? Que cada paróquia tenha pessoas, referências sobre esse assunto. Por quê? Se a paróquia ela abarca um território, se alguém daquele território tem notícia de uma mulher ou de uma família que está em uma situação de vulnerabilidade, que está padecendo, que está sofrendo e pensando em tirar o filho, eu recorro a quem? Eu recorro à minha paróquia. E aí vai alguém daquela paróquia que é bem formado, que teve instrução, fazer não apenas uma intervenção do tipo, não faça isso com o seu filho. Não, mas não faça isso com o seu filho porque eu estou aqui. O que você está precisando? Você está sofrendo violência doméstica? Então eu vou te encaminhar para uma casa de acolhimento. É comprar a causa mesmo. Comprar a causa.
E aí dá solução. É violência doméstica? Então vou te levar para uma casa de acolhimento. É falta de comida? Então vou te cadastrar nos Vicentinos. É por uma questão de saúde? Eu vou te acompanhar no pré-natal. É porque você tem 7 filhos e é pobre e não pode ter? Então não faça isso com seu filho. Vou te mostrar uma lei brasileira, cara, que é a lei da entrega legal. A mulher, ela pode escolher entregar o filho para adoção. Rapaz, mas isso é muito sério, porque essa lei da entrega legal é incrível o número de pessoas que não conhecem. Quando a gente fala que a pessoa poderia ter feito essa doação de forma legal, sem precisar pôr fim à vida do Isso. seu filho, as pessoas ficam horrorizadas. Eu já escutei casos de pessoas que entram em pânico, desespero, Exatamente. simplesmente por saber que poderia ter doado Isso. o filho e não posto fim a uma gestação. Exatamente. Então, hoje, o meu sonho para o Brasil é esse, João. E é o que tem sido matéria das minhas orações. Eu tenho pedido a Deus força, cara. Tenho pedido a Deus força para me ajudar a não desistir, assim, E entendeu? essa pessoa que se sente tocada a ajudar esse movimento, ela busca por quem? Ela busca por que instituição? Ou vai numa paróquia e busca saber? Na paróquia do cidadão não tem. Uhum. Ela busca onde essa Então, formação para ajudar? procure a rede colaborativa Provida. Por quê? Na rede colaborativa Provida, aí tem site, tem Instagram. A pessoa ela vai ter esse primeiro contato com a matéria do assunto. Como a gente conversou, tem que se formar. Então ela vai ter que se formar, ela vai entender o papel dela nessa história, se ela é alguém que vai fazer uma intervenção, se ela é alguém que não vai fazer intervenção, mas que vai fazer o acolhimento, se ela não vai fazer o acolhimento nem a intervenção, mas se ela vai arrecadar fralda, lenço umedecido, né? Então ela vai ter que entender o papel dela nisso tudo. E aí, além disso, pode procurar a mim também, né? Que eu tô aí junto com a galera, dentro da rede colaborativa Provida, conheço muitas pessoas, e a ideia é começar esse trabalho, né? Como é Enfim, que a gente acha o Mike, né, nas redes sociais? pode ser no meu Instagram mesmo. Qual é o É seu Instagram? @Mike_Marins. Vai me achar lá. Se botar Mike Marins já vai ver, porque é um nome um pouco Mike diferente. M-I-M-K MIKE. é simples, né? Não tem dificuldade. É. Assim, raramente você vai encontrar um outro Mike envolvido com esse assunto, assim. Então, a ideia é que mais pessoas se abram ao mover de Deus, se abram ao amor, saiam desse lugar da síndrome da ovelha ferida, que tudo magoa, que tudo chateia, que tudo é ofensivo. Cara, chegou a hora da gente recuperar a identidade cristã católica, né? Porque se nós formos ver a etimologia da palavra cristão, o significado é um outro Cristo. É um outro Cristo, cara. Então, aonde que eu estou que eu não estou subindo numa cruz por amor? Se eu me digo cristão, às vezes, João, eu tenho vergonha de abrir a boca, de dizer que eu sou cristão, cara. Olhando o exemplo dos santos, olhando o exemplo dos mártires, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho vergonha, eu acho que talvez eu tenha que me falar um aprendiz de cristão, ou não sei. Porque abrir a boca, não, eu sou cristão, mas espera aí, será que eu estou verdadeiramente sendo um outro Cristo para o mundo? Não sei. Não sei se estou. Né? Então, dar acordar a galera. Eu Né? acho que as pessoas não é nem preguiça. As pessoas têm medo de se entregar. Medo. Tem medo de se envolver e aquilo vai doer, sabe? E as pessoas têm que abrir mão de muitas coisas. Muitas. Eu converso com os meus amigos íntimos, assim, próximos. Eu falo, gente, estou pagando um preço muito alto, cara. Muito alto. Não, não financeiro, assim, mas de vida mesmo, de saúde mental, né? É um desgaste. Porque todos esses 3 assuntos, individualmente, já são complicados. Você falar sobre homossexualidade, você falar sobre ideologia de gênero, você falar sobre a questão pró-vida. Então, trabalhar com tudo isso simultaneamente é um preço muito alto, né? Mas, assim, eu quero chegar um dia, ter a chance de falar, não, eu sou cristão. Hoje, eu ainda não tenho essa segurança. Eu tenho visto, Mike, acompanhando as suas redes sociais, que você tem feito também um trabalho em algumas escolas ultimamente, né? Como que Sim, tem sido feito esse trabalho? Como que tem sido a recepção também por parte de pais, alunos da comunidade? sim. Tem sido fantástico, assim. Muito bom, principalmente porque não só as instituições de ensino, mas os próprios pais compreenderam a necessidade de uma formação
que não é uma formação, vamos dizer assim, espiritual, dogmática, é uma formação humana. João, o que que a gente está vendo hoje enquanto profissional de psicologia? Você conhece uma pessoa muito bem formada. O cara tem graduação, mestrado, pós, às vezes doutorado. Mas a formação humana dele é tão precária que ele não consegue ficar numa empresa, cara. Ele não consegue se relacionar, ele não consegue pontuar, ele não consegue se comunicar direito. Você quer ver uma questão que às vezes me faz querer arrancar os cabelos e eu nem tenho direito a arrancar. Mas às vezes me dá vontade de arrancar a questão da afetividade. As pessoas não conseguem entender o que elas estão sentindo e separar, principalmente, uma questão que eu bato na tecla com os alunos na escola. O que você pensa sobre o outro não é uma verdade. Não é. Nós, psicólogos e terapeutas, às vezes a gente demora um ano, cara, para fazer uma análise sobre a origem daquele comportamento. Aí o adulto olha para um outro adulto e pensa: nossa, aquela pessoa ali tá triste, porque quando eu estou triste, eu também fico quieto como ele está. Então ele tá triste. Às vezes a pessoa nem tá triste. Às vezes a pessoa tá bem pra caraca, com Deus, feliz, mas a forma dela de expressar aquilo é diferente. Então hoje o adulto ele começa a interpretar o outro a partir das próprias experiências. Está errado. O que eu posso fazer? Ou eu pergunto, ou eu afirmo. Acho que você está triste. Por que você está triste? Não, não, peraí. Eu não tô triste. Eu tô isso, isso, isso. Ah, beleza. Hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas olham para o outro e dizem: a pessoa está triste, a pessoa está com raiva, a pessoa está com ciúme, a pessoa está revoltada. E não pergunta, não afirma e se perde, né? E o trabalho nas escolas é levar essa formação humana Humana, para os exatamente. adolescentes. Exatamente, essa formação humana, que no fundo, tem um embasamento com os documentos da igreja, né? Enfim, é nesse sentido. Mas é a formação humana, assim. Então, trabalho autoestima, autoimagem, medo de errar, os sonhos, as metas, os planos, a afetividade, o que que é um... Mas qual escola? É escola, assim, de cunho religioso, de orientação É, religiosa, sim. ou uma escola particular? Você também faria o trabalho se te convidasse? Uma Então, escola sem orientação religiosa? hoje eu trabalho em uma escola com orientação religiosa, assim, então é uma escola confessional, assim, né? Ela tem o perfil de educação cristã, mas eu já dei palestras em outras escolas da rede pública, inclusive. É isso que eu ia falar. Na rede pública, esse trabalho, mas de forma contínua, não só uma palestra isolada, esse trabalho de forma contínua numa rede pública ia ser fenomenal. Fenomenal. Porque os jovens da rede pública, eles são tão carentes de formação humana, Sim, né, até mesmo da sua vivência, com que eles certeza. levam para a sala de aula, a Isso. vivência familiar, tão. É uma coisa tão particular que ia ser um trabalho fenomenal. Mas Sim. a sociedade não está pronta para isso. Não. Não, e eu acho que porque a formação humana, de alguma forma, ela está sempre atrelada com uma ideia do que é o homem. Não, por isso que eu falei assim, é uma formação humana, mas tem um embasamento filosófico e religioso. Então, a ideia que a esfera pública tem do que é o homem é um homem que não crê em Deus. Né? É uma ideia de um homem materialista. Então, se eu chego na escola e apresento uma formação humana que tem por base uma filosofia cristã, eles vão falar: não, isso é imposição, isso é opressão. Mas isso não é opressão, não é uma imposição. Isso é de fato o que o homem é. Mas você já passou por essa dificuldade dentro da própria escola de orientação religiosa? Não, não. Graças a Deus, não. O que aconteceu recentemente foi que alguém, vendo uma postagem da escola, me xingou, assim, me difamou, né? Mas a gente não sabe, acredito que não seja pai de ninguém da escola, né? Não seja. É alguém que olhou a proposta do ensino e talvez Você se sentiu se sentiu incomodado e não tem incomodado. nada a ver com a história. Tem nada a ver com a história. Mas muito dentro dessa mentalidade relativista, né? Bom, se as pessoas negaram a Deus, então não tem verdade absoluta. Se não tem verdade absoluta, então por que esse cara está dizendo o que é formação humana? Mas a verdade, ela incomoda tanto. Que às vezes a pessoa não é nem pra ela aquele recado. Mas Exatamente. incomoda tanto que ela dá um jeito de querer E expor, é, cutucar ali. isso. O exemplo maior são os livros, assim. Por quê? Se a pessoa pega e lê o livro O Cristão Desejo Homossexual, talvez a pessoa olhe isso e ache que é um ataque, que é uma ofensa, que a pessoa.
Gente, não tô querendo impor nada a ninguém. Isso aqui é um convite. O evangelho de Jesus Cristo é um convite. Jesus não obrigou ninguém a seguir ele. É um convite. Vem e segue-me. Se você quer seguir a Deus, amém. Se você convive com desejo homossexual ou se considera homossexual e quer viver com Deus, cara, vai ter ajuda para você. Vai ter. Agora, se você não ama Deus, não quer ser cristão, não quer ser católico, amém. Você vai olhar e você vai seguir lá no Instagram, no TikTok, passar e acabou. Né? Cada pessoa precisa ter a liberdade de viver, assim, conforme ela Mas deseja. como é que você se posiciona? Como é que você se sente dentro desse ataque? Porque o ataque vai ter, né? É, Cristão como se posiciona, né? A gente sabe que o ataque vai ter. sim, Nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido, então perfeito. quem somos nós para não querer sofrimento, para não querer É, perseguição? Mas como que você se posiciona precisando trabalhar, precisando levar o seu apostolado à frente, sim, né? Se é a sua causa de vida, como que você se posiciona dentro disso? Porque é, imagino que às vezes também deve ter um sofrimento. com certeza. Com certeza. Tocou num ponto difícil, hein, João, de falar. Até ficou emocionado. Mas é difícil, assim, porque eu não encontrei apoio de que eu achava que eu ia encontrar, assim. Né? Então isso me surpreendeu muito, assim. Não por mim, João. Não porque é o Mike, mas pelo tema. Entende? Pelo tema, cara. E aí isso de alguma forma me gerou sofrimento, assim. Né? Mas aí também entendi, como você falou, é a vida do cristão. Então não dá para parar por causa disso. E aí eu me posiciono de forma estratégica, olhando aquilo que a gente conversava no início. Qual é o meu papel? Meu papel, Deus, ao que eu entendo, colocou no meu coração e disse, vai lá e escreve. Então meu papel é escrever. Vou lá escrever, vou divulgar, enfim, é ser estratégico. Ah, porque vieram me xingar, vieram... Cara, não respondo, não brigo, não perco meu tempo. Porque o tempo que eu perco brigando e tentando convencer alguém que não quer ouvir, é o tempo que eu tinha de estar lendo um capítulo, de estar escrevendo um capítulo, de estar preparando uma palestra, né, de estar orientando alguém que quer chegar, que quer viver com Deus. Então, zero. Não entro em briga. Brigou ali, me xingou, principalmente se me xingar, vai ficar falando sozinho. Não respondo. Né? E o outro aspecto é o que eu tenho pedido muito discernimento a Deus. É que eu me sinto entre uma bifurcação. Porque quem não lê o livro vai achar que eu estou tentando impor um modo de vida, forçando a pessoa a viver daquele jeito. E não é. É um convite. E dentro da própria esfera religiosa, tem gente que olha para o livro e pensa: ele está sendo acolhedor. Ah, ele quer causar uma revolução. Mas isso na igreja a gente sempre vai ter. Exatamente. Dois lados muito claros e ninguém chega no meio para conversar. E aí eu penso, amém, né? Eu conversava com um amigo recentemente. Eu tenho que lidar o fato de que eu vou ser mal interpretado. Nos dois lados. Vou ser mal interpretado e talvez eu carregue isso até o último dia da minha vida. Né? Então eu tenho lidado assim, pedindo a Deus sabedoria, não entro em discussões, e quando eu vejo que eu sou mal interpretado, eu digo amém e continuo. Não paro, cara. Assim, eu não vou parar. Voltando para essa questão das ideologias, Mike, uma Sim. coisa que eu tenho percebido bastante, tirando até a questão do homossexualismo, né? A pessoa, ou como ela se identifica, como ela se vê, até mesmo entre os homem e mulher. Essas ideologias, elas estão tão presentes Sim, que o homem hoje ele está perdendo a sua masculinidade e a mulher está perdendo a sua feminilidade. com certeza. Eles estão se transformando em outras criaturas e não estão correspondendo àquilo que foram chamadas a ser Perfeito. por Deus. Uhum. É, esse documento que eu comentei, do Conselho Pontifício para a Família, pesquisem depois, é um documento muito bom, pais têm que ler, se os padres não conhecem, provavelmente conhecem, mas se não, tem que ler. Ele é de 1995 e é um documento do Conselho Pontifício para a Família chamado Sexualidade Humana. Nesse documento, e também no Catecismo da Igreja, e também na Teologia do Corpo de São João Paulo II, nós vamos encontrar um ensinamento que ele não é um mistério, uma coisa nova. O que a igreja vai dizer pra gente? Que homem e mulher, eles não são características produzidas pela cultura, que é o que hoje a gente ouve.
né? Então, homem e mulher são questões produzidas pela cultura, que é o que a Judith Butler defende no livro dela, Problemas de Gênero, que no fundo está na base da ideologia de gênero criada pelo Dr. Money lá na década de 50 nos Estados Unidos. Então, a base da ideologia de gênero é reforçar essa ideia de que homem e mulher não são características naturais, mas artificiais, né? Então, a igreja ela vai defender e dizer que isso está errado, né? Existe uma essência do masculino e do feminino. Pode ser que, a nível de papel social e manifestação dessa essência, seja diferente. Ok. Né? Você vai ter países onde o homem usa saia, vai ter países onde o homem tem o cabelo longo. Mas existe uma essência do masculino e existe uma essência do feminino. O problema é que hoje, em matéria de sexualidade, as pessoas elas caíram no reducionismo. O que é o reducionismo? É eu fazer do órgão genital tudo aquilo que define a sexualidade. E aí, para alguém mudar de sexo ou de gênero, basta fazer redesignação sexual. Isso não muda a essência da pessoa, né? Porque se um homem sofreu um acidente e perdeu o seu órgão genital, ele não vai deixar de ser homem. Então existe uma essência do masculino, que aparece, do feminino também, que aparece na genética, na biologia, na morfologia, na experiência social, na psique. Então existe essa essência. Outro reducionismo, além da questão genética não, perdão, além da questão dos órgãos genitais, é a questão social, que é o que a gente está conversando. Então tem gente que diz que homem e mulher são produtos da sociedade, e não são. Nós temos é o que na filosofia a gente encontra como ente e essência, ou essência e acidente, né? Então, acidente não no sentido negativo, mas acidente no sentido assim, todo carro é um carro, então é uma essência. Mas nem todo carro é vermelho, então você tem variações de carro, e são acidentes do carro, mas eles não deixam de ser carro. Então a mesma coisa com homem e mulher. Todo homem é um homem, né? Mas existem esses acidentes, né? Essas manifestações daquilo que é essencial no masculino. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não está apresentando apenas uma questão religiosa. Esse livro de ideologia de gênero, eu não uso nenhum argumento religioso, cara. Não uso nenhum. É só científico. A gente não precisa trazer o catecismo. Não que seja ruim, mas quis mostrar que não é uma questão religiosa. O homem, ele é homem porque ele tem uma essência de homem. E a mulher é mulher porque tem uma essência, independente da cultura, da época e do momento da história que a pessoa viva. É homem e é mulher. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram que dizia, os comentários são os melhores, a gente vai sempre nos comentários, né? Que dizia que o homem ele provê as coisas para o lar e a mulher transforma aquilo num lar. Rapaz, você imagina os comentários, Puxa né? vida. O que a bobagem que as pessoas falam. Então, que o homem não pode fazer isso em casa, ou a mulher também não pode sair para trabalhar. As pessoas confundem as coisas, como você falou de essência. Quando a gente fala da virilidade do homem, a gente não tá falando que o homem ele não pode se cuidar, mas Poxa. as pessoas confundem muitas coisas, né? A essência é uma coisa, né? Mas aí particularidades de cada um, o jeito de cada um viver a sua vida, as pessoas confundem muito. E esse Isso. debate, as pessoas elas realmente estão levando muito pro lado pessoal. Sim. E aí eu volto para aquele ponto que a gente estava conversando, da bolha, né? A pessoa acha que porque aquele influenciador católico vive daquele jeito, isso vai caber na vida de todo mundo, pelo amor de Deus, cara. O cara foi pro campo, viveu uma vida Austera. lá, eu tenho que ir também. Exatamente. E assim, só que eu estudei a vida inteira em escola pública, minha universidade foi pública, tudo que então assim, que condições eu tenho hoje de fazer isso, cara? Entende? Em que mundo as pessoas estão vivendo? As pessoas estão esquecendo que a vida com Deus é sobre amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre isso primeiro. E como isso vai aparecer na vida de cada um, isso é muito singular. Isso é história de muito cada um. É a história de cada um. Eu falo isso muito para meus pacientes que são cristãos. Deus não repete biografia. Não repete. Então, para com isso de querer viver a vida exatamente como o outro está mostrando que você tem que viver. Para com isso. Você não vai ser outro São Francisco.
Você vai ser você. Você pode admirar muito São Francisco. Você pode amar. Nossa, ser assim, fascinado pela vida dele. Mas você não vai... Deus não vai repetir a biografia. Né? Então, a gente precisa realmente olhar o mundo e para a realidade. Às vezes eu converso com uma pessoa que é católica e eu penso, cara, eu acho que eu tenho que levar essa pessoa num CAPS para ela ver o mundo acontecendo, entendeu? Eu acho que eu preciso pegar na mão dessa pessoa e ir na rua, mostrar o morador de rua, ir no hospital, a galera tá fora da realidade. Fora da realidade. E isso foi me causando tanta revolta mesmo, que eu comecei a me afastar de alguns ambientes, cara. Não aguentava mais. Porque se eu ficasse, eu ia brigar, né? E às vezes a pessoa não tá no momento de entender o que eu tô falando. Então tá bom, vou respeitar. Cada um tá numa E vai acabar te frequência, fazendo mal vai também. acabar me fazendo mal e ferindo o outro. Mas assim, a gente precisa dar uns passeios pelo mundo, pela realidade. Mike, onde é que o nosso espectador pode encontrar os seus livros? Então, ambos os livros você pode encontrar na livraria, no site da livraria Benedictus ou na Amazon. Né? Então, você vai encontrar tanto na Amazon quanto na livraria Benedictus online. Muito bem. Mike, foi um prazer estar com você hoje, mas antes, vamos fazer uma brincadeira. Tá É bom. porque nós estamos inaugurando hoje, pessoal. Vocês podem ter percebido nosso cenário um pouco diferente. Nós estamos inaugurando nosso Mural da Santidade, atrás do Mike. Né? Nós temos expostas algumas cenas de santos, algumas imagens de santos. Se você fosse escolher algum santo aí, Mike, atrás de você, qual você escolheria e por que você escolheria esse santo? Conta pra Beleza. gente o que te tocou, contextualiza essa escolha. Tá. Nós temos, por exemplo, São Padre Pio, Dom Bosco. Você já viu alguns santos aí Sim, atrás, né? sim, sim. Qual você escolheria e contextualize pro pessoal de casa essa escolha? Tá. Pode ser dois, João? Pode. Porque assim, enfim, eu escolheria Carlo Acutis, com certeza. Deixa eu pegar aqui. São Carlo Acutis. E São João Paulo São II. João Paulo II. Agora eu preciso explicar o porquê, né? É. Primeiro, São Carlo Acutis, por ser apóstolo da internet. E o Carlo Acutis, ele foi alguém que me acompanhou muito no meu processo de criação do aplicativo Virgo. Não acabou que a gente não entrou muito, né, Você tem um aplicativo. no aplicativo. Então fala pra gente um pouquinho como funciona esse aplicativo. Então, o aplicativo ele se chama Virgo, que é uma homenagem à Virgem Maria. Né? O nome Virgo, virgem em latim. Ele é num tom azul celeste, que é uma referência ao movimento Pró-Vida, e o símbolo do aplicativo é um cordeirinho, que é uma homenagem a Jesus. Em síntese, o Virgo é um aplicativo para ajudar quem luta contra os vícios da pornografia e da masturbação. Porque problema generalizado. É de solteiro, noivo, casado para viúvo, cara. Problema generalizado. Então, está dentro do tema da sexualidade. Porque para diminuir a frequência de pessoas que tentam tirar os seus filhos, que é a questão pró-vida, a gente tem que fazer um trabalho de base. E aí passa pela questão do vício em pornografia e masturbação. Por quê? Porque esses vícios criam um sistema neurológico e psíquico de vício, né, na realidade sexual. Então a gente precisa controlar isso aqui para evitar que as pessoas acabem pensando, às vezes, em tirar os seus filhos. Então, o Carlo Acutis, meu Mas primeiro... como é que funciona essa formação dentro do aplicativo? Tem informações? Você tá presente lá? Como é que é? Não, na verdade o aplicativo ele funciona, é autônomo para pessoa, assim, né? Então não é uma questão assim, não precisa de acesso à internet para usar. Isso foi uma jogada que a gente pensou, eu e um amigo meu que criamos, para que a pessoa não ficasse presa à internet. O aplicativo ele funciona basicamente como? Se nós estamos tratando de um vício, dentro da psicologia a gente aprende que é muito difícil a gente tirar um comportamento. É mais fácil você substituir. Então, o vício ele trabalha durante 90 dias e em cada bloco de dias, por exemplo, a cada 7 dias ou a cada 10 dias, a gente exercita uma virtude com tarefas diárias. Então, você vence o vício exercitando uma virtude. Então, você vai trabalhar temperança, disciplina, ordem, prudência, castidade. Você vai aprendendo a desenvolver essas virtudes para combater o vício da pornografia e da masturbação. Junto disso, você vai ter uma lista ali de auxílios que podem te ajudar, que são ferramentas que a pessoa vai escolher dentre uma lista de 30 quais se encaixam na vida dela. E por fim,
tem um questionário biológico, psicológico, social e espiritual. Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente está entendendo que o vício ele não está relacionado apenas a uma questão espiritual, mas tem também toda uma rede de neurotransmissores no cérebro, né? Então você tem o circuito dopaminérgico, de dopamina, serotonina, que às vezes levam a pessoa ao vício. Então, o aplicativo trabalha para identificar a origem do vício com o questionário, trabalhar as virtudes nos 90 dias, e a terceira parte é a que eu comentei dos auxílios que a pessoa vai ter ali para caminhar, né, ajudá-la nesse percurso. Então, o Carlo Acutis, ele me ajudou muito, assim, na época ele não era santo, declarado, não era canonizado, né, declarado santo, ele era servo de Deus ainda, né? Hoje a gente precisa, eu estou num processo ainda de atualização do aplicativo, então se a pessoa pesquisar, infelizmente ela não vai conseguir porque as lojas travam. Ah, hoje a pessoa não consegue baixar o Não, aplicativo. porque tanto a Apple quanto o Android chega um momento que eles exigem dos programadores uma atualização. E aí, assim, eu sou psicólogo, eu não sou programador, né? Então, tô quebrando a cabeça, quebrei para fazer e agora eu tô quebrando para atualizar, né? E é um trabalho longo, assim. Então, você vê, é livro, é puxado para vida, é aplicativo, é bem desafiador, mas em breve ele vai estar aí, aí eu te aviso, enfim, a gente arruma um jeito de divulgar. E o outro, que é São João Paulo II, assim, que me inspirou, porque boa parte da segunda parte desse livro, né? Na verdade, toda a segunda parte desse livro, do livro sobre homossexualidade, ele é fundamentado na teologia do corpo de São João Paulo II. Então, São João Paulo II, ele me inspirou e me inspira, né? Meu sonho aí é continuar o trabalho dele sobre sexualidade. Porque ele se deteve há muito tempo, há muitos anos atrás, a falar sobre sexualidade. Tanto que o livro dele, Teologia do Corpo, é uma coletânea de catequeses que ele deu ao longo de anos, anos sobre sexualidade. Então, meus escolhidos são São João Paulo II e Carlo Acutis. E espero que os próximos convidados não queiram escolher dois também. Só... Muito bom, isso aí. E se você fosse falar hoje para um jovem, em um minutinho, o que seria vestir a camisa da santidade hoje em dia? Olha, o que eu diria para você, jovem, é vestir a camisa da santidade é encontrar o amor verdadeiro, né? Você não, quando você abraça a ideia da santidade, você não está abraçando uma ideologia, uma filosofia criada pela mente humana, você está abraçando a felicidade. Então, vestir a camisa da santidade é entender que a felicidade ela está restritamente, exclusivamente na santidade. Você pode tentar ser feliz de qualquer outro jeito, mas desculpa, você não vai conseguir, né? Então, vestir a camisa da santidade é encontrar a razão da sua vida, se encontrar com o amor verdadeiro. Primeira página desse livro, eu vou pegar para mostrar, não sei se vai ficar nítido, é uma frase de Santo Agostinho. Está escrito: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração não repousa, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti, né? Então é isso. A vestir a camisa da santidade é entender que a felicidade só é com Ele, com Deus. Muito bem. Um prazer, Mike, estar aqui com você hoje. Muito obrigado. A gente espera que seu apostolado ele continue, né? Que Deus te dê muita força para continuar nesse apostolado, né? Nossa Senhora possa interceder por ti também. A gente sabe que as perseguições virão conforme a nossa missão ela vai crescendo, as perseguições crescem, mas a presença de Deus ela também vai crescendo na nossa vida. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Amém. No que precisar nosso programa, nós estamos aqui. Poxa. Quando sair do forno, próximo trabalho, venha cá nos visitar, apresentar de novo para o nosso público. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença. E você de casa, muito obrigado por estar conosco nesse momento, até aqui. Compartilhe nos grupos do seu prédio, no grupo da escola, no grupo da família. Manda para todo mundo que precisa ouvir esse recado do Vista Santidade Podcast. Muito obrigado e até a próxima.